É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Me sinto honrado pela parte do Senhor de ter me confiado nessa noite, nesse momento tão importante de trazermos a palavra de Deus. Louvo ao Senhor e agradeço pela confiança dada, pela presidência desse ministério, pastor Túlio Barbosa, pastor Zé Luiz, muito obrigado. Pastor Anderson, eita, já estou profetizando, irmão Anderson. Eita, coisa boa. Irmã Milena, que me fizeram um convite, os pastores, pastor Márcio, pastora Mônica, todo o departamento da Beleza, geração eleita, todos que intercederam por mim. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Confesso, bastante nervoso, mas nós queremos naquilo que o Senhor tem para trazer nessa noite, em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu convido a todos a abrirem as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Sei que já foi feita a leitura dessa noite, mas gostaria de refrisá-la novamente. 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo de número 12 até o versículo de número 18. A palavra do Senhor fala dessa maneira: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus. Vamos trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Prometo não sair da palavra de Deus, em nome de Jesus. Se nós olharmos bem, o texto a qual foi escolhido para o tema desse congresso se encontra na segunda epístola de Paulo à igreja que ficava em Corinto. E essa segunda carta é muito interessante, o qual Paulo vai tratar os assuntos dela contigo. Mas essa igreja em Corinto, ela tem sim algumas características muito importantes. Se nós olharmos para a história, a cidade de Corinto, conhecida como Pequeno Império ou Pequena Grécia, era um ponto comercial muito importante, cercada por dois grandes mares, presente em vários portos de comércio. Era uma cidade muito movimentada, uma cidade onde havia muitas pessoas a todo instante, muitos estrangeiros a todo momento. E logo essa cidade começou a ter uma miscigenação, em outras palavras, uma mistura de povos, culturas e religiões muito grandes. E quando nós olhamos adentro a situação dessa cidade, era mais ou menos assim. Quando você entrava nela, no lado direito havia uma praça, que havia adorações a Deus Afrodite. Do lado esquerdo havia uma praça com adorações a Deus Apolo. Quando nós olhávamos para trás, havia um roubo. Quando nós olhávamos mais para a direita, havia adultério, fornicação. Tudo isso ao ar livre. Tudo isso para todos verem e todos observarem. Então, quando nós olhamos para a situação espiritual dessa cidade, nós entendemos o quão devastada ela estava pelo pecado. Mas e aí, que Atos capítulo 18, na segunda viagem missionária de Paulo,
ele vai para a Macedônia, mas ele passa pela cidade de Corinto. E ele olha para essa cidade e vê uma excelente oportunidade. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, se eu olhasse para uma cidade que só tem pecado, que só tem o que não presta ao ar livre, eu não conseguiria ver nenhuma oportunidade. Mas Paulo, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, ele, não, aqui há sim um excelente local para a manifestação da palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Então, logo uma coisa eu observo, que no local onde o pecado era presente, que no local onde a devassidão era tremenda, era um local perfeito para ver a manifestação da presença do Senhor. Então, logo eu observo que não há pecado no mundo tão grande que a graça do Senhor não possa superar, que a graça do Senhor não possa ser maior e haver uma transformação no local. Bendito seja o nome do Senhor. E é exatamente assim que o adversário de nossas almas, ele toca tanto a juventude quanto o corpo da igreja, falando: olha, a sua situação é deplorável, não tem mais jeito, você está esquecido, o seu pecado não tem solução. Mas nós estamos aqui nessa noite exaltando e adorando um Deus que muda todo o quadro, que muda toda a situação. Não importa o tamanho do seu pecado, o nosso Senhor, Ele é capaz de perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. E uma igreja ali foi formada. E Paulo, ele viaja para Éfeso. E neste momento, uma irmã chamada Chloe volta e entrega-lhe as notícias de como estava a igreja. E assim é escrita a primeira carta de Paulo a Coríntios. Porém, não muito tempo depois, Paulo volta a viajar para a Macedônia. E lá ele recebe notícias novamente da atual situação da igreja de Corinto. E nessa situação ele percebe que algumas situações foram melhoradas. Glória para o Senhor. Porém, ainda existia uma situação que estava ali por trás. Ainda existia certas cabeças duras que não aceitavam Paulo como apóstolo. Ainda existiam algumas pessoas que não queriam aceitar a mudança e os conselhos dados por ele. Porém, Paulo, como um homem amoroso, dado pelo Senhor, ele começa a escrever e aconselhar essa igreja de acordo com a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Vamos passear pelo capítulo de número 3. Então, Paulo, ele observa que a igreja em Corinto ainda estava muito firmada com o seu passado. Paulo, ele observa que a igreja em Corinto ainda estava muito alicerçada nos velhos costumes. Ele observa que o povo viu Jesus, que o povo era pregado sobre Cristo. Paulo falava sobre ele, mas o pessoal ainda estava pensando na lei, ainda queria seguir as tradições passadas. Bendito seja o nome do Senhor. E nisso, Paulo fala no versículo de número 3 do capítulo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. As pessoas daquela localidade ainda estavam muito pensando naquilo que Moisés deixara, na lei deixada em pedras, e eles esqueceram de uma coisa muito importante. Bendito seja o nome do Senhor, que Cristo já havia vindo, já havia morrido pelos nossos pecados, algo novo acontecendo, há uma novidade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam firmados do que estava escrito, agora poderiam verdadeiramente viver a graça de Deus em seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E dessa maneira, eu gosto muito de um teólogo quando ele diz, ele fala que o povo em Corinto, ele olhava para as tábuas de pedra, as tábuas deixadas por Moisés, e eles falavam: olha, vou me apegar a isso, vou me apegar naquilo que eu vejo, vou me apegar naquilo que eu posso encostar, vou me apegar naquilo que eu posso, que eu já tenho conhecimento. Bendito seja o nome do
Senhor, mas agora vem Cristo, a qual muitos deles ainda não haviam visto, não puderam contemplar, assim como eu e você. Bendito seja o nome do Senhor de forma física, mas vem um Cristo que propõe: olha, não ligue para aquilo que você pode pegar, para o que você pode enxergar, mas confie naquele que é o consumador das suas almas, confie naquele que tudo pode ao favor da sua vida. É verdade, se você olhar para si, você não pode muitas coisas, mas eu estou aqui falando de um Deus que em Filipenses 2:13 ele vai dizer: olha, porque Deus é aquele que opera tanto no querer quanto no efetuar, segundo a sua santa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu não sei a sua condição, se você está longe de Cristo, se você está perto dele, mas nessa noite não se apegue em bens materiais ou naquilo que você pode enxergar. Se apegue em Cristo, que ele está no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor. A glória dele é muito linda. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo continua, versículo de número 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era totalmente transitória. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele denomina os velhos costumes da lei como um ministério de morte. E ele traz apresentando agora para a igreja em Corinto um ministério que não tinha mais morte, mas agora vida. Mas em nenhum momento eu estou desprezando, nem falando que a lei é problemática, não. Assim eu seria contraditório, pois em Romanos 7, 12 e 14, Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o problema não estava na lei. Bendito seja o nome do Senhor. O problema está em mim e em você, que somos imperfeitos, que por si só não conseguiríamos exercer todos aqueles pontos deixados por Cristo, porque nessa terra só um foi perfeito, só um não teve falhas, só um pisou nessa terra e voltou, e não teve nenhum pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Só um é santo. E por isso que nós nos alegramos em estarmos aqui. Porque esse Deus que é santo, se merecermos, nos deu uma oportunidade. E não, eu sou muito novo, eu não vivi muita coisa, mas o adversário já tinha muita coisa planejada para a sua vida. Mas o adversário já tinha sim planos arquitetados para você. Mas o Deus que eu estou falando, ele veio em graça, ele veio em misericórdia, nos puxou da nossa herança de pecado e nos chama de filho. E esse Deus, ele está presente nesse lugar. E detalhe, eu gosto quando Jeremias ele fala que os pecados a qual o Filho do Homem viria para perdoar, eles nunca mais seriam lembrados. Glorificado seja o nome do Senhor. Eles seriam esquecidos e uma vida nova estariam preparada para lembrá-los. Uma vida nova. Uma vida a qual nós não merecíamos, mas Ele nos entregou. Uma vida agora a qual nós não esperávamos, mas Ele nos oferta. Mas acontece. E aqui nós vamos entrando para o tema da mensagem, que é refletir a glória de Deus. E meu Deus, que responsabilidade é refletir a glória do Senhor. E quando eu comecei a observar isso, eu começo a entrar nos versículos de número 12 e versículo de número 13. Onde Paulo ele deixa, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
para nós nos situarmos naquilo que está escrito. Você pode acompanhar também Êxodo, capítulo de número 34. E nós sabemos bem a história de Moisés. Moisés sempre foi um homem ousado, sempre foi um homem a qual tinha muita ousadia, um homem a qual cresceu no palácio, cresceu no meio do império do Egito, bendito seja o nome do Senhor, mas se levantou e foi libertar o propósito de Deus na vida dele. Levantou um povo, foi contra aqueles que ele criou, que foi criado por ele, e levou aquele povo para o meio, para libertar do Egito, E nessa trajetória nós vemos a ousadia de Moisés a todo instante. Quando ele se depara em meio ao mar vermelho, ele ora ao Senhor, o Senhor pede para ele bater no cajado com muita fé, e o mar se abre, e eles passam a pé enxuto. No meio do deserto, todos os dias, eles viam um maná preparado vindo do céu, e o povo era alimentado. No meio do deserto, batia na rocha, e de lá saía água. Meu Deus, é muita fé para poder vivenciar grandes milagres como esse. E chegou um momento em que Moisés, ele temeu. Moisés, ao subir no Monte Sinai, passa 40 dias naquele local. E Moisés, ele vivencia coisas a qual nunca antes dele havia sido vivenciadas por ninguém. Moisés, ele começa a viver um sobrenatural do Senhor no cume daquele monte. Deus se revela para ele, o monte treme devido à manifestação da glória de Deus. Ele recebe das mãos do Senhor as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Foi um tempo muito maravilhoso na vida de Moisés. Foi tão grande que o manifestar e o fulgor da glória de Deus resplandecia em sua face. A Shekinah de Deus estava estampada em seu rosto. Bendito seja o nome do Senhor. E ninguém podia olhar para ele devido a esse brilho intenso que havia sobre ele. Então Moisés, para ele falar com o povo, ele toma um véu e cobre o seu rosto. E ele começa a falar com o povo. Porém, existe algo aqui. Bendito seja o nome do Senhor. O brilho a qual estava sobre a face de Moisés, ele era, como Paulo, ele fala no versículo, ele era transitório, versículo de número 13. Esse brilho, ele começa a diminuir. Porém, Moisés, em vez de aproveitar esse momento, e ele tirar o véu de seu rosto e mostrar, olha, agora vocês podem olhar face a face para mim. Não, Moisés, ele olha e pensa, vou deixar aqui, escondidinho, assim ninguém duvida do que Deus fez, assim ninguém acha que o Senhor não está mais conosco. Vou ficar aqui escondido atrás do véu, bendito seja o nome do Senhor. E dessa maneira a gente começa a entrar na mensagem de hoje, bendito seja o nome do Senhor. O véu a qual um dia foi usado para impedir os irmãos, para fazer com que os irmãos viessem e falassem com Moisés, agora estava servindo para Moisés se esconder, com medo do que as pessoas, do que o povo podia duvidar e falar. Bendito seja o nome do Senhor. E esse véu, ele tem uma característica interessante. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o véu ele sempre teve umas características que é, o véu ele disfarça. Moisés ele usou para disfarçar alguma coisa. Ele esconde, ele separa. Se nós olharmos para o templo do Senhor, havia o véu separando os compartimentos dos santos dos Altíssimos. Bendito seja o nome do Senhor. E dessa mesma maneira, eu comecei a me questionar, Senhor, o tema do congresso é refletir a tua glória. Nós vemos por diversos locais na blusa do congresso um espelho, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos nos convites que foram feitos, espelhos ali também presentes. Quando nós olhamos para a parede, tem diversos espelhos aqui. E eu comecei a me questionar, Senhor, o que faz me impedir de refletir a glória de Deus? E você poderia pensar, se o espelho estiver sujo,
Aí impede. Mas um pano pode vir limpar. Mas um espelho encoberto, esse é mais complicado. Um espelho que separa. Um espelho que tem um véu. Esse ninguém consegue refletir nada. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite nós vamos falar de um véu que nos afasta de refletirmos a glória de Deus. E infelizmente dentro da casa de Deus, no meio da mocidade, no corpo da igreja, tem tantas pessoas se escondendo atrás de um véu, se escondendo atrás de algo que pode ser até para os outros algo superficial, mas por trás esconde algo muito pior e lhe impede de refletir a glória do Senhor. E nessa noite nós não podemos permitir nem continuar com que esse véu que nos separa da presença do Senhor continue neste local. Bendito seja o nome do Senhor. É uma noite de transformação. É uma noite de mudança. É uma noite que o Senhor chama a responsabilidade e fala: quer viver coisas novas? Quer refletir na glória de Deus? Tem que deixar algumas coisas de lado. Aleluia. E diante da palavra do Senhor nós vemos diversos véus. Primeiro, Mateus 23. O véu do legalismo. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que existia um povo chamado, denominado fariseu. Um povo a qual tinha uma característica: eles conheciam muito a Bíblia, eles conheciam muito as Escrituras, porém não viviam nada. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, uma certa vez, olha para eles e fala: olha, esse véu que vocês vivem aí, eu vou desmascarar. Hipócritas, é isso que vocês são. Falam muito e vivem pouco. Olham muito para o próximo e pouco para si mesmo. Dessa maneira não dá para prosseguir. Dessa maneira não dá para continuar. Bendito seja o nome do Senhor. Os fariseus, eles não tinham coragem de confrontar os seus próprios pecados. E é mais fácil confrontar o nosso próximo. Glória a Deus. E quando nós olhamos para a casa do Senhor, não é fariseu porque muitos nem conhecem a palavra, mas essas atitudes elas voltam. O véu do legalismo voltou a se surgir. O véu do legalismo voltou a surgir do meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E isso que eu estou falando é basicamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que não adianta nós chegarmos aqui, abrirmos os nossos braços, louvarmos, eu quero ser como Jesus, e fazermos um inferno na vida do nosso irmão. Não adianta eu falar, tem que ser assim, assim, assado, e eu não faço nada para mudar a situação da minha congregação. Só abra a boca para falar dos problemas da igreja, mas deixa eu lhe falar, se você abre sua boca para falar dos problemas da igreja, você é o maior problema que tem dela. Esse véu não pode continuar, ele tem que cair por terra para a presença do Senhor ser refletida. O véu do legalismo. E quando nós olhamos para Lucas capítulo 22, nós encontramos o véu da coragem. Mas a coragem é boa, vamos com calma. Lá nós encontramos a história de um homem que eu gosto e admiro e me identifico muito, chamado Pedro. O apóstolo que tinha muita coragem, que tinha muita ousadia. Mexesse com qualquer um, mas não mexesse com Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa coragem a qual ele tinha, surge algo em seu coração que é muito perigoso. O véu da coragem gera em nosso coração uma coisa chamada autoconfiança. E aí que entra o problema. Pessoas a qual olham muito para si e falam: eu consigo, pode deixar comigo. É para louvar ali na frente, eu sei louvar, sei todas as notas musicais. É para tocar, eu dou aula. Bendito seja o nome do Senhor. Pode deixar que o que não dá para fazer, eu vou lá e faço. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, nós esquecemos de algo a qual o Senhor nos deixou. E o salmista Davi fala no Salmo de número 62. Ele diz: somente em Deus
e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Nós estamos aqui falando para uma geração que eu creio que vai voltar à dependência do Senhor. Tudo que eu faço é por Ele, é para Ele, é por meio dEle. Ele é o centro, sempre foi o centro. Nós que distorcemos algumas coisas, mas o Senhor sempre foi soberano. E no meio do povo, não há ninguém que possa combater com Ele. Nós temos o véu da coragem, o véu do legalismo, mas nós também temos o véu da benevolência. Quando nós falamos disso, nós nos encontramos em Atos capítulo de número 5. Quando a Bíblia vai falar de um casal, Ananias e Safira, casal muito benevolente, bendito seja o nome do Senhor. Quando foi necessário, altamente, eles entregaram a oferta aos pés dos apóstolos. Meu Deus, que coisa boa! Pessoas de bons corações, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos ali por detrás, a intenção deles era totalmente diferente de suas ações. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estou falando aqui de um Deus que não somente vê o que a gente vê, mas Ele enxerga todas as nossas intenções. Aquilo que não falamos para ninguém, o Senhor conhece. Aquela boa vontade de, irmão Anderson, vou lhe ajudar. No que você precisar, nós estamos juntos. Mas por trás as intenções são outras. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para o pastor para ter cargo. Olha para os irmãos para ter oportunidade. E esquece que o primordial sempre foi servir ao Senhor. Quando ninguém vê, quando ninguém enxerga, com o coração voltado para Ele, ali sim está a presença do Senhor. Se fosse por câmeras e holofotes, meu Deus, o que seríamos da nossa vida? O que seria, quão distorçados nós estaríamos no pecado? Mas o Senhor, Ele nos chama para termos uma fonte, uma geração com corações totalmente sinceros e voltados para o Senhor, que servem porque amam, que fazem porque amam a obra de Deus, que ajudam porque sabem que a obra de Deus é necessária ajudar. Em Gênesis 42 nós temos uma última máscara, a máscara da honestidade. Meu Deus, quando vai falar da história de José do Egito, a qual seus irmãos o pegaram, levaram, venderam, todo mundo sabe essa história. Mas chegou um momento que José, ele vive todo um processo, e ele agora como governador do Egito, chegou um pessoal para guardar os mantimentos para o tempo difícil que viria. E no meio daquela multidão, ele reconhece os seus irmãos que o venderam. E ele, sem se identificar, ele começa a fazer algumas perguntas. E ele confronta aqueles irmãos. E os irmãos abrem a boca e falam: irmão, meu irmão, nós somos homens honestos. Bendito seja o nome do Senhor. E essa máscara me chama muita atenção, porque o que eles haviam feito fazia tempo. Talvez já tinham esquecido, talvez já tinham achado, José morreu, pode deixar. Talvez tinham falado, o irmão Anderson não vai descobrir, o pastor não vai descobrir, meus pais não vão descobrir. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse pecado tem sido guardado, tem sido cultivado. Bendito seja o nome do Senhor. E você abre a boca e fala: estou buscando a santidade, eu sou honesto. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é essa honestidade que o Senhor está atrás. Ele está atrás daqueles que confessam e deixam a vida de pecado. Não adianta esconder, não adianta botar debaixo do tapete, não adianta ter a certeza, foi só eu que vi, que tem olhos que tudo vê, tem um que conhece todas as intenções do nosso coração. E se quisermos refletir essa glória dele, os véus têm que cair.
seja o nome do Senhor. Esses véus, quando estão em nossa vida, eles trazem algumas consequências. Versículo de número 14. Os seus sentidos foram endurecidos. Bendito seja o nome do Senhor. O véu em nossa vida, ele nos faz, quando eu trago para sentidos, eu fui atrás de entender melhor isso. E quando eu vi muitos estudos relacionando isso com a mente. Porque todos os sentidos que temos no nosso corpo, eles são diretamente ligados com sensores que ligam a nossa mente e geram a dor, o sofrimento, o toque, o cheiro, o paladar. Tudo isso envolve a nossa mente. Porém, quando Paulo está dizendo, olha, os seus sentidos foram endurecidos, logo eu observo que aqueles que se escondem atrás do véu, aqueles que se escondem atrás do pecado, a sua mente já foi cauterizada há muito tempo, não sente mais nada, não está aqui na igreja, pode estar acontecendo um grande avivamento, mas a pessoa está aqui sem sentir nada, mente cauterizada, a sua opinião ela é importante, o que ela acha é mais importante que todos, bendito seja o nome do Senhor, ela acha que o seu pensamento é até maior que a palavra de Deus, mas uma coisa eu lhe digo, nessa noite o Deus que nos revela essa mensagem, Ele pode curar mentes aprisionadas no nosso meio. Jovens que faz tempo que insistem num caminho que não é o correto e falam, eu sei o que eu estou fazendo. E falam, meu Deus, o problema é a igreja é muito fria. Eu vou para outra que é melhor. O problema é o meu presidente, ele é rígido demais. Eu vou procurar outro melhor. O problema é o meu pastor, esse sim me dá carona na hora do culto. Eu vou embora. Meu Deus do céu, na verdade é você que está precisando de um tratamento vindo do Senhor. É você que está precisando ter a sua mente tocada pelo agir do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, versículo de número 15, a segunda consequência do véu. Primeira era a mente aprisionada e a segunda clara. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto, colocado sobre o coração deles. Bendito seja o nome do Senhor. E é desse cenário que o adversário mostra. A mente aprisionada e o coração endurecido. O cara não faz nada. A pessoa não faz nada. A mente está tomada pelo espírito do diabo. O coração totalmente tomado por ele. A pessoa é apenas um vai e vem. Vem para o culto, vai para casa. Vem para o culto, vai para casa. Não tem mudança, não tem transformação, não tem testemunhos vindos do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. E existem sim pessoas no nosso meio que a cortina do véu ainda está posta e está impedindo de vivenciar a presença do Senhor. Eu já senti que o Senhor ele é amoroso, que Ele cuida da gente, que a presença dele está no meio da gente e que Ele tem grandes coisas a realizar. Volte a sentir, saia dessa posição. Deus lhe chama nessa noite para a mudança. Eu gosto quando o Senhor nos chama para sairmos de uma zona confortável e nos leva para um local totalmente desconfortável. E é neste local onde nós vivenciamos as maiores glórias de Deus. É no local que a gente menos espera, mas nós obedecemos a Deus. É no local onde a gente menos quer estar lá, mas estamos debaixo da obediência de Deus. Que é neste local, quando nós saímos da zona de conforto, que o Senhor mostra que Ele é fiel nas nossas vidas. Mas é bem verdade, eu passei muito tempo falando de vários problemas. Eu não sou aqui a lei que mostra o erro, mas não traz a solução. Eu estou aqui para isso. Na verdade, tem solução. E por isso que nós estamos aqui nos alegrando ao Senhor. E a primeira solução ela está no versículo de número 16, quando ele fala: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Mas Paulo não estava falando para descrentes,
Paulo estava falando para uma igreja que ele montou, que ele formou juntamente com Tito, que ele já tinha enviado a primeira carta e já tinha falado coisas que doem ouvir. E ele está dizendo para outra vez, precisa se converter. Precisa, para o véu sair, precisa aceitar Jesus de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Não adianta nós estarmos aqui, não adianta nós falarmos desse Deus, de nós louvarmos o hino autoral, de nós louvarmos todos os hinos que foram escolhidos, se nós ainda estamos com o véu que estão lá, porque nós ainda não confessamos o seu nome do Senhor, ainda não vivenciamos o novo de Deus, ainda não vivenciamos a maravilhosa graça do Senhor, porque a partir do momento em que nós nos entregamos para o Senhor, nós recebemos um novo nome, nós recebemos uma nova mente, nós recebemos um novo coração, nós recebemos novos hábitos, novos gostos, bendito seja o nome do Senhor, novas preferências, novos anseios, tudo é novo, a vida é nova, a presença do Senhor está presente e ela nos traz uma novidade de vida. E quando a presença dele chega, quando tem o primeiro corajoso que levanta, eu quero, bendito seja o nome do Senhor, a máscara tem que cair, o véu ele é jogado por terra, o véu ele é desfeito, e agora você pode refletir a glória de Deus. Não há mais impedimentos, não há mais obstáculos, agora é você e Deus, e o Espírito Santo da sua vida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, nós podemos ser chamados filhos dele. E nisso, quando acontece essa conversão, do que seja o nome do Senhor, nós temos algo que é muito distorcido no meio lá fora, porque somente o Espírito Santo de Deus nos dá algo chamado liberdade, e nós achamos, o mundo lá fora é livre, eles fazem o que querem, eles podem tomar as suas próprias atitudes, é bom demais estar lá, bendito seja o nome do Senhor. Não confunda liberdade com libertinagem. A maior verdade é que a liberdade só pode ser garantida pelo Espírito Santo de Deus. O poder de escolher, eu não quero pecar. O poder de escolher, eu prefiro fazer a vontade de Deus. O poder de mudar o meu caminho e falar, eu vou fazer o que o meu Senhor mandar. Só consegue quem tem o Espírito Santo de Deus. Não é para qualquer um, não é de qualquer maneira também não. E muitos lá fora usam esse texto e eu fico logo estressado. As pessoas pegam esse texto e falam, olha, Paulo nos garante que os cultos têm que ser livres, tem que ter liberdade para adorar no culto. Peraí, essa liberdade que Paulo diz não é bagunça na hora do culto, não é fazer o que quer, não é fazer de qualquer maneira, não é trazer as estratégias do mundo para dentro da igreja, não é dessa maneira não. Aqui dentro da casa do Senhor tem ordem, tem decência e tem presença de Deus. Quer desse jeito, quer dessa maneira, seu lugar não é aqui, porque aqui nós pregamos um Deus de verdade, um Deus que zela pela sua casa e pela sua palavra. E não gostou, ou se adequa ou vaza, ou se adequa ou aqui não é o seu lugar. Não existe meio termo, não existe meia palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E tem aqueles que ainda falam, eu estou indeciso, eu não sei o que faço. Mas nesse momento, eu me lembro de uma história que uma vez eu conversando com esse irmão Breno lá da Calcaia, ele me contou antes da sua administração. Ele me contou que uma certa vez um homem estava em cima de um muro, e do seu lado direito estava o céu, do seu lado esquerdo estava o inferno. E todos os dias as pessoas do céu gritavam, olha, vem para cá, vem para esse lado, aqui é a melhor opção, aqui é a melhor escolha. E no primeiro dia ele, não, vou continuar aqui em cima. No segundo dia a mesma coisa, vem para cá, aqui é a melhor escolha da sua vida, aqui tem vida eterna, aqui tem o pão da vida, a sua sede será saciada. E ele, não, vou ficar aqui na frente, no mundo mesmo.
E no terceiro dia o pessoal do céu começou a chamar e ele se indignou. Olhou para o lado do inferno e falou: olha, todos os dias aquele pessoal me chama para vir para cá. Mas vocês nunca me chamaram, por quê? Por que isso está acontecendo? Nessa metáfora, nessa historinha, o diabo ele olha para ele, ri e fala assim: você já leu o que tem no muro? Ele se esquiva, fica meio torto, e no muro estava escrito: o muro pertence ao diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você não se posiciona, você já está se posicionando. Quando você decide ficar em cima do muro, você já tomou uma decisão. Você só não quer aceitar. Mas aqui não é lugar de indecisão. Aqui a palavra do Senhor é certeira. Ela fala: aqueles que quiserem vir, tem vida eterna. Tem sim uma sede que será saciada, um pão da vida, tem um céu reservado. Mas aqueles que não sabem direito o que querem na sua vida, vocês têm que rever melhor as suas atitudes. E assim, quando nós se convertemos ao Senhor, temos a presença do Senhor, a liberdade do Espírito Santo, aí nós vivenciamos algo grandioso, o tema do congresso, o versículo de número 18. Essa posição, e uma coisa me alerta, muita gente pode ter falado: olha, eu quero viver esse versículo que foi dito no congresso. Eu quero viver esse versículo que estava nos convites. Eu quero viver esse versículo de número 18 em 2 Coríntios capítulo 3. Mas o Senhor nessa noite está falando: calma, peraí, tem outras coisas a serem feitas antes. Tem um processo a chegar na posição de refletir a glória de Deus. Mas então, meu irmão, eu não vou, porque vai demorar muito. Mas só quem consegue refletir a glória de Deus é aqueles que começaram e entraram pelo processo do Senhor. Então tudo aquilo que foi falado se finaliza agora. Se finaliza no versículo de número 18. E nós vamos ler: mas todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, sem cortina, sem máscara, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados, olha a transformação, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora sim, nós podemos desejar e ser moldados e poder ser falados: eu reflito a glória de Deus, eu tenho a presença de Deus na minha vida, e a presença dele vale mais que qualquer outra coisa. Eu sei que o Senhor não nos trouxe aqui em frio, e o Senhor ele não nos trouxe aqui apenas para você escutar essa palavra e sair daqui da mesma maneira. Nessa noite o Senhor nos chama para mudança. Essa noite o Senhor nos chama para transformação. Essa noite o Senhor faz da mesma maneira que Paulo vem em Corinto, uma oportunidade. E eu gosto dessa palavra, oportunidade, porque uma coisa que eu aprendi é que oportunidades nós não desperdiçamos. E quanto mais algo dado pelo próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesse momento, com a autorização dos nossos pastores, queria convidar toda a igreja a se colocar de pé. Eu queria convidar a primeira pessoa que quer entrar no processo do Senhor, que está disposta a sair do seu comodismo, que está disposta a sair da sua zona de conforto e vivenciar algo novo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou nem cantor, longe disso, meu Deus. Mas desde quando eu estava meditando nessa palavra, esse louvor ele arde no meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai, tentei me esconder. Mas tua glória, ela está te chamando nessa noite.
que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração ficou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. Aleluia! Aleluia! A mudança lhe chama, a transformação do Senhor lhe chama. Chega de mentira, chega de máscara, chega de véu, venha refletir a imagem do Senhor. Não perca seu tempo. É Deus. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Cante, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia muita glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia muita glória vale mais que A presença do Senhor é maior que qualquer outra coisa neste lugar. E nessa oportunidade também eu queria fazer um convite para aqueles que desejam e anseiam pelo batismo do Espírito Santo. Eu queria convidar para você vir ali na frente, sim. Venha vivenciar a glória de Deus. Todos aqueles que não foram batizados desejam. Todos aqueles que anseiam, eu quero mais do Senhor. Venha aqui na frente, nós queremos orar e receber o nosso ouvido. O Deus que cura.